Olá, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Então, pegue a sua apostila 7. Vamos finalizar o capítulo 3, página 76, Sistema Endócrino. Essa imagem nos mostra a localização das glândulas no organismo humano, tanto masculino quanto feminino. Na sequência, vamos assistir um vídeo que irá ilustrar melhor esse assunto. Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo e do metabolismo. Seus hormônios afetam muito as funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, secretando a insulina que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios e células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides. Os ovários produzem estrógeno e óvulo. Agora vamos caracterizar cada glândula do nosso corpo e os seus hormônios. Primeiramente, a hipófise. A hipófise é a glândula mestra do nosso organismo. Ela secreta uma série de hormônios fundamentais, essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. A hipófise ela é dividida em duas partes. A parte anterior é chamada de adenohipófise e a sua parte posterior de neurohipófise. Cada parte desta glândula secreta um conjunto de hormônios. Nesta ilustração, podemos perceber com mais detalhes a localização da hipófise. Ela está na base do cérebro. A parte anterior, aqui mostrada, né? A adenohipófise, ok? Logo anterior, e a neurohipófise, que está na parte posterior da glândula. Vamos conhecer agora os hormônios produzidos pela hipófise. Vale ressaltar que a hipófise, por ser uma glândula mestra, ela atua diretamente no metabolismo das demais glândulas do nosso organismo. Primeiro hormônio, adrenocorticotrópico, ACTH, age sobre as adrenais no controle do balanço hídrico do corpo. Tireoideotrópico, TSH, age sobre a tireoide, aumentando a taxa do metabolismo. Folículo estimulante, FSH, estimula a produção de espermatozoides no homem e de óvulos na mulher. Luteinizante, LH, estimula o desenvolvimento das gônadas e a produção de testosterona. Hormônio do crescimento, GSH, ou somatotropina, estimula o crescimento. Se esse hormônio é produzido em grande quantidade, ele pode causar o gigantismo. Ou, quando ele não é produzido na quantidade adequada, ele pode provocar o nanismo e até mesmo a agromegalia, que é o crescimento desordenado, né, das mãos e dos pés. Prolactina estimula a secreção de leite. O hipotálamo. O hipotálamo é uma região do encéfalo onde há a produção de hormônios que ficam armazenados na neurohipófise, estimulando ou inibindo as suas secreções.
Quais são esses hormônios? A ocitocina, que estimula as contrações uterinas, o hormônio antidiurético, o ADH ou vasopressina, que estimula a reabsorção de água pelos rins, deixando a urina mais concentrada. Glândula tireoide. A glândula tireoide está no pescoço, apoiada sobre as cartilagens da laringe e da traqueia. A glândula tireoide é responsável pela secreção de hormônios tiroxina, T4, e triiodotironina, T3, este mais ativo e geralmente originado pela retirada de um átomo de iodo da molécula de tiroxina. Portadores do bócio endêmico têm o pescoço inchado pelo aumento do tamanho da glândula tireoide. Bócio endêmico é uma doença causada pelo mau funcionamento da tireoide na produção da tiroxina, pela falta de iodo no organismo. Vamos comentar um pouco mais sobre a tireoide. É uma estrutura em forma de U e está disposta ao lado da traqueia e da laringe. Seu funcionamento é estimulado pelo hormônio tireoidotrópico produzido pela hipófise. Tiroxina, T4, e triiodotironina, T3, atuam sobre o metabolismo. Para a síntese desses hormônios, há necessidade de iodo. Como já vimos, a falta de iodo leva à doença chamada de bócio endêmico. Um superfuncionamento muito rápido e acelerado da tireoide pode levar a uma disfunção chamada de hipertireoidismo. Quando a tireoide tem uma produção lenta de hormônios, a disfunção que ocorre é o hipotireoidismo. Outro hormônio produzido na tireoide é a calcitocina, que diminui o teor de cálcio no sangue quando esse íon está em excesso. Pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, isto é, tem uma porção exócrina, os ácidos pancreáticos, que produzem o suco gástrico, e uma porção endócrina, as ilhotas pancreáticas, ou de Langerhans, que produzem insulina e o glucagon, hormônios relacionados ao metabolismo da glicose. O que é a glicose? A glicose é o principal combustível das células, usadas nos processos de obtenção de energia. Glândulas paratireoides. Elas estão localizadas na face posterior da tireoide. São dois pares de pequenas estruturas. Elas produzem o paratormônio, que aumenta o teor de cálcio no sangue quando esse íon está em baixa concentração. Temos aqui uma ilustração da glândula suprarrenal. Glândula suprarrenal tem esse nome porque ela está localizada sobre o rim. Temos duas, uma sobre cada rim. A parte interna da glândula suprarrenal é chamada de medula e a parte externa da glândula de córtex. Essa nomenclatura é importante porque cada região é responsável pela produção de diferentes hormônios. Vamos falar um pouco mais sobre as suprarrenais, as adrenais. São duas, uma sobre cada um dos rins. Na região do córtex são produzidos os seguintes hormônios. Os glicocorticoides, relacionados ao mecanismo de glicose, são anti-inflamatórios. Os mineralocorticoides, aldosterona, que faz o controle dos íons sódio e potássio no sangue, interferindo na perda ou retenção de água pelo organismo. Hormônios sexuais masculinos, andrógenos, que atuam sob os caracteres sexuais secundários masculinos. A parte relacionada à medula produz adrenalina ou epinefrina, que determina a vasoconstrição periférica, a taquicardia, rápido aumento da taxa metabólica, aumento do estado de alerta e diminuição das atividades digestivas e renais. Glândula pineal ou epífise, ela está situada na base do cérebro, produz o hormônio chamado de melatonina, que interfere nos sistemas imunológico, hormonal e nervoso. É o hormônio do sono. Os ovários na mulher. Os ovários produzem o estrógeno, hormônio sexual feminino, que é responsável pelos caracteres sexuais secundários femininos. No ciclo menstrual,
O estrógeno estimula o crescimento do endométrio para eventual recebimento do embrião. Os ovários também produzem a progesterona, um hormônio sexual feminino que mantém o endométrio desenvolvido para a gestação. A baixa taxa de progesterona leva à menstruação. Testículos no homem. Os testículos são glândulas que produzem a testosterona, o hormônio sexual masculino. Regula o aparecimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e estimula a espermatogênese. Controle da temperatura corporal, o metabolismo e a geração de calor. Os animais, eles são classificados de acordo com o controle, da temperatura corporal em homeotérmicos e pecilotérmicos. Um animal homotérmico, ele mantém a temperatura corporal constante, independentemente da temperatura do ambiente. Um animal pecilotérmico, a temperatura corporal sua depende da temperatura do ambiente. Mecanismos de regulação da temperatura corporal. Mecanismos de termorregulação. Manter a temperatura corporal constante depende do equilíbrio entre a geração e a dissipação de calor. Em ambiente frio, um animal aumenta sua produção de calor e ativa mecanismos que diminuem a perda de calor. Em locais quentes, a dissipação de calor aumenta e a geração de calor diminui. Espero que tenha compreendido os conteúdos tratados nesta videoaula. Agora faça os exercícios propostos no material de apoio. Deixo para você também um pensamento baseado em versículos bíblicos, que diz assim: Ele, nosso Deus, Ele é contigo. Onde você estiver, Ele é abrigo, Ele é seu amigo. Deus provedor, pode confiar. Deus abençoe você e que você tenha uma semana tranquila e feliz. Até a próxima!